Olá pessoal, História com o professor Flávio Alexandre, Revolução Russa. Bom, quem não já ouviu falar do termo comunismo? Né? Provavelmente já deve ter ouvido falar também sobre Lenin, Trotsky, Stalin, né? Sobre essa bandeira que tem a foice e o martelo. O que foi a Revolução Russa? Vamos estudar sobre isso hoje, tá certo? Abra a tela aí, produção. Vamos dar início a essa aventura. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando hoje a história de uma revolução diferente de todas as outras anteriores, a Revolução Russa. Aconteceu em 1917, em um período em que o governo do czar, né, do rei Nicolau, ele era absolutista, ele era autoritário. Então, a população estava numa situação deprimente. Para vocês terem uma ideia, era mais de 120 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. A maior parte da população, ela vivia no campo. Existia uma necessidade de mudança. Por isso que na abertura eu coloquei essa imagem de Lenin, que foi o idealizador, né? E essa imagem ao lado dele, que tem o martelo e a foice e a estrela. Nós vamos entender de forma gradativa o que tudo isso significou. Vamos passar para o próximo slide, tá certo? E vocês poderem entender o que é que significou isso aí. A Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos, iniciado nesse mesmo ano, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Bolchevique, essa palavra, pessoal, significa maioria, a grande maioria, tá certo? Então, foi a grande maioria de trabalhadores, né? Homens, mulheres que estavam querendo uma situação melhor. E Lenin teria sido o líder, aquele que levaria a multidão a uma mudança de vida, tá certo? Uma mudança de perspectiva. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Bom, eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera para eu poder falar um pouquinho de todo esse contexto, né, e dessa figura aí, Karl Marx, tá bom? Bom, pessoal, a Revolução Russa, ela promoveu uma mudança que entraria no aspecto cultural, social, econômico, nunca antes visto. Nas revoluções anteriores, para vocês terem uma ideia, nós temos que a Revolução Inglesa, por exemplo, foi uma revolução liberal, né? A burguesia estaria à frente. A principal motivação era a melhoria da burguesia, tá? Temos a Revolução Francesa, que apesar de ser uma revolução onde a massa participa bastante, no final das contas, a burguesia estaria à frente. Mas a Revolução Russa, pela primeira vez na história, um líder que representasse o povo, os trabalhadores, estaria lá na frente, tá? E o que é que Marx tem a ver, professor? Já ouvi falar muito sobre Karl Marx. Que ligação tem? Bom, pessoal, Karl Marx ele é ligado a um socialismo científico. O que é isso? Ele teria dado ideias, sugestões através de suas obras, né? Motivações, como o Capital, né? Que criticava duramente a burguesia, tá? Teria escrito um chamado Manifesto do Partido Comunista, de 1848, que diria a célebre frase: trabalhadores do mundo, univos, ou proletário, univos, tá? Trabalhador é proletário, tá, pessoal? Essa palavra proletário vem de prole, trabalhador com filho, tá bom? Vamos abrir a imagem, eu vou explicar mais um pouco para vocês. Vamos viajar nessa história aí. Karl Marx, esse senhor, ele tem um nome grande, né? Consideravelmente falado na sociologia, na filosofia também. Ele critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Por que Karl Marx falaria dessa forma? Porque ele dizia que o grande empresário ele só quer saber de lucrar.
né, os donos dos meios de produção, como ele sempre fala. E a base, que seria a massa de trabalhadores, deveria saber da sua importância, porque ela vende a sua força de trabalho, mas por míseros, né, recursos, por mísero salário. Para vocês terem uma ideia, no desenvolvimento industrial, as pessoas trabalhavam bastante, exaustivamente, por 11, 12 horas ou até mais. Não existia uma preocupação em melhorar a vida dessa pessoa, a vida do cidadão, tá certo? Então, Karl Marx, ele vendo essa situação, ele passa a criticar. Vou pedir para voltar aqui para mim, tá bom? Bom, pessoal, o que sabemos sobre Karl Marx até o momento? Que ele teria nascido ali na região prussiana, tá? Alemanha, né, que viria a ser no final do século XIX, e teria, no decorrer da sua vida, se envolvido e direcionado para a situação dos trabalhadores. O que é que poderia ser feito de melhor, né? Ele criticava, vimos também, a situação péssima. O trabalhador, ele vendia a sua mão de obra, a sua força, em prol de um salário muito baixo. Detalhe, o homem trabalhava, ganhava X, a mulher ganhava metade, nas mesmas condições. Sem considerar que crianças também trabalhavam, ganhavam menos ainda. Karl Marx, então, ele parava e dizia, poxa, existe algo que precisa ser feito, existe algo que precisa ser melhorado, né? Então, a influência de Karl Marx foi tanta que chegou até a Revolução Russa. Ele pregava sempre que o comunismo deveria ser implantado por meio de uma revolução. Os trabalhadores teriam que pegar em armas, tá? Teria que ser criada a chamada ditadura do proletariado. Bom, isso aí está interessante, professor. A gente começa a perceber que pela primeira vez na história, como o senhor falou, o povo, o trabalhador, terá um representante no governo. Professor Flávio, não tinha, não, era? Não, gente, existia um czar, né? Um chefe autoritário, chamado Nicolau, como eu comentei logo no início da aula, que ele era muito autoritário, né? Ele não estava preocupado com a situação do trabalhador, nem do campo, nem da cidade. E outra coisa, ele estava querendo fazer com que a Rússia tivesse um grande desenvolvimento, tivesse um progresso considerável, mas não olhava a base da sociedade. E é justamente sobre ele que nós vamos começar a falar de forma bem gradativa. Abre a tela, produção. Veja aí, pessoal, servidão na Rússia, né? Podemos observar o campo, né? As pessoas com roupas de frio, porque na região norte da Rússia, né, o frio é bem mais intensificado do que nas outras. Os trabalhadores passaram por situação muito precária, seja falta de alimentos, né, falta de incentivo por parte do governo. Tem uma hora, para vocês terem uma ideia, que eles vão começar a migrar para a cidade, devido à miséria no campo, né? Eles vão procurar uma reserva de mão, aliás, vão participar da chamada reserva de mão de obra, tá? Então vão aceitar salários baixos para poder sobreviver. Bom, podemos perceber então que os súditos do czar, eles não eram bem observados, levados em conta, né? Não tinham um olhar mais cuidadoso do seu rei, né? Do seu monarca, da família dos Romanov. Vamos lá então. Falando em família do Romanov, está aí, ó, czar Nicolau. Quando eu falo czar, esse C-Z-A-R, czar, ele vem de um nome que era muito comum na história de Roma, o César, né? Então, sempre remete à figura do imperador. Esse nome czar também, lá na Alemanha, era chamado Kaiser. Percebam que, de certa forma, o fonema é um pouco semelhante, né? Então, o chefe, a autoridade. Vocês podem perceber que a família dos Romanov, eles não se preocupavam com, como eu falei já, né?
com a situação do povo. Algo deveria ser modificado. E é interessante observar que aquela servidão que eu mostrei para vocês agora há pouco era como se fosse o período feudal. Alguns historiadores usam mesmo essa expressão, né? O feudalismo. Então, em pleno século XIX, início, né, já do século XX, permanecia um sistema coletivo de servidão. Bom, vamos ler esse slide juntos aí, tá bom? A economia russa era basicamente agrícola e a propriedade da terra estava concentrada nas mãos da nobreza russa e do clero submetidos ao czar. Eram somente essas classes sociais que possuíam direito. Volta aqui para mim, produção. Professor Flávio, era só na Rússia que acontecia isso, era? Né? Então, só essas classes sociais que produziam, aliás, que tinham direito, o clero, a nobreza. Gente, na história é muito comum que isso ocorria, né? Que isso ocorresse. Tá? Por exemplo, lá na França, tinha a sociedade estamental. O clero, a nobreza, né? Aqueles que usufruíam de certos privilégios. E tinha o terceiro estado, né? Que era os camponeses, artesãos, pequenos burgueses, médios e tal. Então, sempre vai existir na história aquela classe que não está sujeita. Aquela classe que sempre está com uma certa dificuldade. Tá? Prestem atenção nesse caso. O explorador, né, por sua vez, ele não está preocupado de forma alguma em melhorar a situação dos mais pobres. Para vocês terem uma ideia, até um pouco antes existiam os chamados filósofos com um direcionamento utópico, né? Eles diziam que não, primeiro deve-se enriquecer, né, crescer a economia, para depois olhar para o trabalhador, para o proletário. Utopia, né, gente? A maioria dos grandes proprietários, né, inclusive donos de fábricas, eles não estariam preocupados com a situação do trabalhador. Tanto é que esse trabalhador, ele passava por situação tão complexa, que muitas vezes moravam na própria fábrica. Imagina, terminava um turno, encostava lá em um canto onde tinham ratos. Ele, a esposa, os filhos. Né? Complicado, professor, essa situação? Sim. A Revolução Russa, ela aconteceu e fez com que o mundo tivesse uma outra ideia, né? Tivesse um outro olhar sobre a importância do trabalhador. Vamos para outro slide? Pessoal, veja bem, nós vamos olhar agora essa imagem e eu vou analisar com vocês, tá bom? Mas em primeiro ponto, o que é que vocês conseguem lembrar do que eu falei em relação aos trabalhadores, em relação a esse pessoal que está sempre numa situação difícil, precária, que eles não tinham direitos trabalhistas, né? Eles não tinham, por exemplo, férias, não tinham limitação de carga horária. Hoje em dia é muito comum, né? 8 horas diárias, 40 horas semanais. Naquela época, não existiria isso aí. Voltando para a câmera aqui, e eu vou pedir agora para a produção abrir essa imagem. Bom, pessoal, tem umas letras aí nessa imagem, é russo, tá? Então vamos ficar centrado, focado na imagem que fala da desgraça da época. Temos a imagem em cima, né, de religiosos, né, pessoas da alta igreja. A título de conhecimento, lá na Rússia é a chamada igreja ortodoxa, tá certo? É muito rígida. Bom, mas você vê um homem com um chicote na mão. Então nós temos, nesse momento, em que o povo faminto, né, e alguns mortos ali, estavam sendo obrigados a fazer os mandos e desmandos das autoridades. Então, as pessoas que sairiam beneficiadas, como eu falei para vocês, seriam os nobres, né, seria o pessoal da igreja, tá certo? Pessoal aristocrático, mas, por outro lado, a população, infelizmente,
se encontrava nessa situação. É interessante observar que, como eu falei agora há pouco, no final do século XIX, a Rússia ainda ficava nessa condição de servidão coletiva, né? Praticamente uma escravidão. No slide diz assim: no final do século XIX, a Rússia passou por um processo de industrialização, dependente do capital estrangeiro, inglês e francês. Tá? Então, nós vamos sair dessa área de campo e vamos olhar a cidade. Percebam bem que os russos receberam investimentos da França e da Inglaterra, né? De países que já estavam à frente no processo industrial. E agora, a Rússia, de forma repentina, queria promover isso aí. Bom, vou pedir para voltar a imagem para mim. Preste atenção, pessoal. Vocês perceberam que eu tinha falado? Mais de 80% da população na Rússia era rural. Isso quer dizer que a economia, basicamente, era agrícola. O czar, então, resolve promover um desenvolvimento industrial. Bom, olhem para mim aqui, foca aqui, pessoal. Esse desenvolvimento industrial, ele vai ser de forma repentina, né? Repentina. Então, as pessoas que estariam ali sendo beneficiadas com esse processo seriam os burgueses, né? Seriam as altas classes. A industrialização na Rússia, ela começa de forma gradativa, tá? Como eu falei, os grandes sendo beneficiados tranquilamente, mas o povo vivendo uma situação péssima. E se não quisesse trabalhar, teria outro que ia fazer questão de participar. Isso precisaria ser modificado. Vou pedir para abrir a imagem agora, tá bom? Bom, pessoal, na imagem vocês podem perceber uma área rural e um monte de pessoas. Então, faltava comida, faltava esperança, faltava o que fosse necessário para que tivesse pelo menos uma vida digna. O que é que vai ocorrer então? Um êxodo, uma migração do campo para a cidade. Justamente devido a essa industrialização tardia, né? Vários camponeses, vendo que não teria como mais ter uma vida digna, melhorada, tiveram que ir para a cidade. Bom, outra característica que contribuiu para que houvesse essa revolução na Rússia era o chamado Domingo Sangrento, de 1905, tá? Abra a câmera aqui para mim, pessoal. Vamos ler isso aí com calma, mas antes, preste atenção. A Rússia, ela tinha uma quantidade considerável de pessoas, falei para vocês, né? Alguns livros falam em 120 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, além dessa questão social totalmente complicada, né? Totalmente delicada, a Rússia inventa de entrar em confronto contra o Japão. Isso em 1905. Tinha um território lá chamado Manchúria ou Manchúria. Professor, o senhor pode soletrar para mim Manchúria? Posso. M-A-N, Man, C-H-U, Chu-R-A. Manchúria. Tá, pessoal? Era uma região da China. Por que a Rússia teria interesse em lá? Devido a mercado consumidor, né? Mão de obra barata. E o Japão teria também esse interesse. Só que o Japão sai vencedor e a Rússia sai humilhada. Vocês sabem que em toda guerra tem sempre prejuízos. As pessoas saem sempre prejudicadas. Vamos abrir a tela agora e fazer essa leitura? A derrota russa na Guerra Russo-Japonesa de 1904 aumentou o endividamento do Estado. Como assim, professor? Todo país que entra numa guerra, independentemente de ser vitorioso ou não, terá
problemas econômicos mais na frente, tá? Então, várias revoltas populares estouraram e foram duramente massacradas. Dentre elas, o episódio mais conhecido foi o Domingo Sangrento, tá? Vamos falar mais um pouco disso aí. Bom, pessoal, o Domingo Sangrento ele foi causa de vários motivos. E o que mais chamou a atenção foi a Guerra Franco-Prussiana, que eu acabei de comentar com vocês. Por que a Rússia foi entrar em conflito contra o Japão, né? Gastar recursos na situação bélica, tá? Eita, quase que não saía, professor Flávio. Na situação bélica. Aproveitando, professor, o que é bélica? O que é contexto bélico? É um contexto de armas, tá certo, pessoal? É uma situação que envolve investimento em pessoas, né? Soldados, em armas, tá certo? Em navios, nesse caso aí, tá bom? Então vamos lá. A Guerra Russo-Japonesa aconteceu no século XX, entre 1904 e 1905. A Rússia e o Japão entraram em conflito pela disputa de territórios da Manchúria e da Coreia. Foi assim que o Japão se tornou uma potência mundial e demarcou a decadência do regime czarista da Rússia. Como assim, professor? Bom, se a Rússia entrou em conflito contra o Japão saiu vencedor. Posteriormente, o Japão vai ter lá o seu progresso, seu desenvolvimento. Por outro lado, a Rússia, ela sai perdendo, né? E o povo sai perdendo mais ainda, tá ok? Nessa imagem, nós temos duas charges, né? Sobre o Domingo Sangrento. Bom, pessoal, vou explicar para vocês esse contexto, tá bom? O Domingo Sangrento caracterizado, foi um movimento inicialmente pacífico. Os trabalhadores foram de forma pacífica, né, no Palácio de São Petersburgo e teria ido pedir melhorias, né? Então, um salário melhor, que o governo olhasse para a questão dos trabalhadores, né, dos direitos, uma alimentação, ter um olhar para o povo. Mas, apesar de ser pacífico, a Rússia levou com tiros essa situação. Então, vários, mas muitos camponeses, trabalhadores foram mortos. Então, um movimento que, de forma inicial, era pacífico, se transformou em algo violento. E esse movimento foi o suficiente para que o povo não mais ficasse aceitando essa questão. Abra a câmera aqui, por gentileza, para mim. Bom, pessoal, o que é que vai haver então? Lenin, Vladimir Lenin, ele começa a tomar uma proporção maior em importância na Rússia, porque ele levava para a população tudo o que fosse desejo, né, de melhorias. Ele representava, ele tinha um dom na oratória, o Lenin, tá? Ele teria, gente, criado um Partido Operário Social Democrata Russo, Partido Operário Social Democrata Russo. E nesse partido, a grande maioria da população se vê motivada pelas ideias. Posteriormente, esse partido será dividido entre bolchevique e menchevique. Bolchevique significa a maioria, menchevique, a minoria. A grande maioria da população russa tinha o interesse de derrubar o governo e instalar a ditadura do proletariado, o governo comunista. Sim, pegarem armas. E a minoria esperava que houvesse o desenvolvimento capitalista e que pudesse, a partir daí, melhorar a situação da população. Bom, percebam que Bolt, maioria, vence, né? São muitas pessoas envolvidas ali. E o menchevique, minoria, vai ficar do lado ali dos nobres e não vai ser nada bom para eles, não. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar sobre a Revolução Russa.
vocês vão ver que vai acontecer uma revolução em fevereiro e depois a revolução de outubro, a mais importante. Tchau, tchau, professor. Essa foi a história com o professor Flávio. Até mais.